Fala aí, pessoal, beleza? Hoje, olha só, isso aqui há algum tempo eu ganhei do meu primo isso aqui. Ele achou o nosso sucata jogado e aí a gente não sabe de qual. Provavelmente é de algum mini system, né? Mini system, micro system, alguma coisa assim, um sonzinho de casa aí. E aí ele encontrou isso aqui e me deu. Daí logicamente não tem identificação nenhuma, né? E olha só que interessante. Desse lado aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5 fios. E desse outro lado aqui, ó, ele tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fios. Eu já consegui identificar quem é o primário e quem é o secundário, tá? Já faz tempo que a gente brinca com esse tipo de coisa, então você acaba pegando um pouco da manha do negócio. Mas eu vou explicar para vocês algumas coisas que você pode observar que vai indicar para você o que é cada coisa, tá? Então, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês então como que a gente faz para ligar um transformador de 5 fios. Só que tem um detalhe, tá? Um detalhe muito importante. O transformador, existe transformador com 4 fios e existe transformador com 3 fios. Então tem transformador que ele tem 2 fios no primário, tem transformador que ele tem 3 fios no primário, tem transformador que ele tem 4 fios no primário e tem esse bendito aqui que tem 5 fios no primário. Tá? O que tem 2 fios e o que tem 3, o que tem 2 não tem o que você saber, né, meu? Se é 110 ou é 220, você liga lá e pronto, é 2 fios só, né? O de 3 ainda você tem. Agora o de 4 fios e esse aqui de 5 fios, tem um detalhe que você pode fechar um curto danado aqui, você pode se machucar na hora que você ligar isso aqui, tá? Então, dependendo da sua inexperiência, você pode causar um acidente. Então é importante que você assista esse vídeo, se você tem um transformador desse, antes de você ligar, cuidado, tá? Você pode se machucar com isso aqui na hora que você for tentar fazer a ligação. Depois que você ligou da maneira correta, beleza. Então, vamos lá ver como a gente faz para descobrir as bobinas e fazer a ligação correta. Vamos lá. Pessoal, então, o que a gente vai precisar para fazer esse teste? A gente vai precisar de um multímetro, uma folha e alguma coisa para você fazer anotações, tá? Porque você ficar guardando na cabeça, você vai ter que fazer medições. E ficar guardando na cabeça você tem que ser bom de memória, viu? Eu não guardo. Se eu não marcar, axé. Eu faço 10 vezes uma medição no fio. Opa! Uma pernada no bagulho. Umas 10 vezes a medição no fio e não. Então, como que a gente vai observar aqui? O que a gente vai observar na ligação? Primeiro, a gente já sabe, né, que existem transformadores de 2 fios no primário, de 3, de 4 e de 5, certo? Então a gente já sabe que existem essas. Então isso já é um indício. A gente vem aqui e contou: 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Tem uma grande possibilidade de ser esse o primário, porque aqui, ó, a montoeira de fio que tem aqui, certo? Detalhe, isso aqui a gente está falando de transformador que é usado em 110, 220, tá? Em transformador de som, coisa do tipo. Transformador já industrial, por exemplo, tem alguns que é diferente, tá? Então aí o pensamento já é outro, tá? A gente não sabe de qual rádio que é, mas a gente sabe que isso aqui veio de um rádio, pelo jeito dele, né? Então, fique esperto. Qual o código do transformador? Se alguém conseguir descobrir aí, deixa no comentário, porque eu não sei. A única coisa que eu consegui ler aqui é esse final aqui, 4121A. Eu acho que é isso, né? O resto, se alguém, ó, bem focado aí. Se alguém descobriu o código, por favor. Então, vamos lá. Então, isso aqui já é um indício, tá?
Se tivesse 4 fios aqui, também já era um indício. Então, é como se fosse um exame médico. São vários indícios que você vai juntando para ter o diagnóstico, né? São vários sintomas. Olha só, aqui dentro também ele tem um negócio aqui, olha. Tá vendo isso aqui? Uma peça metálica aqui dentro. Isso aqui é um fusível térmico. Tá vendo lá dentro? Então, isso aqui é outro indício de que essa parte aqui é o primário. Quando a gente consegue enxergar os cabos, tá vendo? Ó, o cabo de saída eu consigo ver, mas olha aqui, de entrada. De entrada ele tá bem blindado. Eu vejo esse cabo aqui, mas o fio de cobre esmaltado eu não consigo ver. Quando eu consigo ver dos dois enrolamentos, tanto do primário como do secundário, você pode comparar. Normalmente a saída, né, o secundário, ele é mais grosso do que o primário, tá? Então provavelmente você ia ver assim um fiozinho fininho igual aquele ali, pro lado de cá, e aqui esse fiozão mais grosso. Então já indica que aonde tem o fio mais grosso é a saída. E a outra coisa é a combinação de cores, tá? Normalmente o fabricante ele vai colocar, olha só, tá vendo aqui? Provavelmente esse azul aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, esses 5 fios aqui façam parte de um enrolamento. Então tá vendo que são, ó, tá vendo, ó, eu tenho 2 na ponta aqui, ó, de cada lado, azul, tem um central. Então provavelmente ele faz essa interligação aqui e aqui também. Então esse aqui deriva nesse, que daí esse aqui é o tape central, que deriva nesse, depois deriva nesse. Então provavelmente isso aqui é uma fonte de tensão e essa aqui é a outra. E essa aqui é o center tape dele, tá? Então isso é mais um indício de que essa parte aqui é a saída. A entrada, normalmente cada fio vai ser de uma cor. Por quê? Porque se dependendo da combinação que você vai fazer a ligação, tá? Então você precisa que seja cada um de uma cor. Lógico que se já foi reformado o transformador, pode ser que quem enrolou não enrolou da maneira correta, colocou o fio igual, entendeu? Então por isso que são várias coisas que você junta para conseguir entender aonde que é a entrada e aonde que é a saída. A outra coisa é a impedância. O que é a impedância? A resistência, né? A resistência que cada bobina tem. A resistência da entrada, ela é menor que a resistência da saída. Então, vamos pegar qualquer um aqui. Vamos pegar aqui, ó, de extremo a extremo. Tá vendo aqui? Que tem aqui, ó. Olha como é que eles estão. Então, começa no preto, tem o laranja, depois o vermelho, depois o amarelo e o cinza. Vamos pegar aqui de extremo a extremo. Aqui na teoria, né? Às vezes na prática isso não se aplica. Aqui na teoria, ela é as duas pontas da bobina e aqui a gente já vê que não tem continuidade. Tá. O amarelo também não. Vermelho não. O preto já foi. Ó, aqui tem. Então a gente está com 4.9, entre 4.7 e 5, né? 4.6. Aí, vamos pegar esses dois aqui que são, que provavelmente, né? Ó, os dois azul, que provavelmente são extremos. Vamos ver quanto que vai dar aqui. Olha só, mesmo eu pegando os extremos aqui, que é para ter uma bobina maior, então automaticamente você vai ter uma amperagem, uma resistência maior, né? Quanto mais comprido for o fio enrolado, maior é a resistência. Olha só, mesmo assim, tá vendo? Ó, deu 0.8. Então quer dizer, a impedância da saída do secundário,
é menor que a impedância do primário. Interessante, né? Então, juntando todas essas características, a gente já definiu que o primário é esse cara aqui, e esse aqui é o secundário, certo? Um detalhe, quando eu disse sobre a grossura do cabo, é a grossura do cabo do fiozinho de cobre aqui, ó, esse estanhado aqui, tá? Ó, é esse aqui, ó, porque olha só, se você for olhar o fiozinho que tá, o fiozinho aqui que tá de saída, qual que é mais grosso, né? O de entrada aqui é mais grosso. Então esse fio aqui, ele não vale para você usar ele como análise. É esse fiozinho aqui, ó, o esmaltado, que você tem que ficar ligado nele, tá? Então agora, vamos lá, vamos fazer vamos anotar, ó, do jeito que o fabricante colocou os fios aqui. Vamos anotar aqui, preto, laranja, vermelho, amarelo. Vou colocar aqui. Só que eu não vou escrever preto, laranja, amarelo. Vou colocar só as iniciais. Então, o preto é PR, né? De preto. Laranja. Laranja. Depois vem quem? Vermelho. VE de vermelho. Depois do vermelho vem o amarelo, que é o AM. E depois tem o cinza. Isso aí. Beleza. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai descobrir as bobinas. Eu, por experiência, já sei a característica do enrolamento. Então eu já conseguiria até desenhar aqui o rolamento. Mas eu quero mostrar para vocês como se você não tivesse tido contato com esse tipo de transformador nenhuma vez na sua vida. Então vamos lá. Vamos colocar aqui no preto. E vamos ver aonde que ele... A gente pode pôr até aqui, ó, continuidade. Olha só, preto e laranja, deu? Deu. Então, vamos colocar aqui, vamos fazer como se fosse um jumper aqui, ó, preto e laranja, certo? Preto e laranja. Vamos deixar aqui no preto e agora vamos pro próximo, que é o vermelho. O vermelho não deu nada, tá? Vamos para o amarelo. Ué, o amarelo também não deu nada. Vamos agora pro cinza. O cinza deu, inclusive deu 0. Né? Então, vamos tirar aqui do cinza. O cinza aqui deu 0. Cadê esse cinza aqui? Então vamos puxar aqui. Se do cinza no preto deu 0, o cinza e o laranja, quanto será que vai dar, né? Então vamos deixar aqui, ó, no cinza e vamos colocar no laranja. Então, cinza e laranja. Cinza e laranja. Aqui, ó, os dois aqui deu 4,6. Ô, barulho chato. 4,6. Certo. Cinza e preto. Deu 0. Deu 0, né? O preto e o laranja. 4,7. Então preto e laranja 4,7.
Então aqui a gente pode pensar o seguinte. Vamos pensar o seguinte aqui, ó. Vamos pensar numa bobina aqui. Ó, vou fazer um desenho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Por quê? Porque se aqui deu 0 e aqui deu uma impedância maior, então quer dizer que a gente tem uma bobina maior e uma bobina menor, certo? Então aqui onde deu 0 é o cinza e o preto. Então CI e aqui é o preto. Porque entre o preto, cadê? Entre o preto e o laranja deu 4.7. Então aqui é o LA, tá? Então vamos pensar. Entre o preto e o laranja deu 4,7. Entre esses dois aqui deu 4,7. Entre o laranja e o cinza, ó, laranja e o cinza. Entre o laranja e o cinza deu 4,6. E entre o preto e o cinza deu 0. Então entre o preto e o cinza deu 0. Gozado que aqui era para ter dado 4,7, não ao contrário, né? Mas às vezes acontece por conta de ser um indutor, né? Ele tá enrolado, às vezes pode ter alguma resistência diferente ou esse fusível térmico aqui, tá? Então aqui a gente consegue ter uma ideia. Então a gente montou uma primeira bobina, certo? Só que teve dois fios, olha só, o vermelho e o amarelo que a gente não conseguiu ligar em lugar nenhum. Não é que não conseguiu, né? Não deu contato. Então vamos medir os dois, né? Então olha, o preto, o laranja e o cinza fazem parte do mesmo enrolamento. Vamos dizer assim. Agora vamos medir aqui o amarelo e o vermelho. Olha só. Então entre esses dois aqui deu 5,1. Essa diferencinha pequena aqui, ó, 5,1, 4,6, isso aqui não faz diferença. Agora com uma diferença grande assim, aí sim, tá? Então quer dizer que depois, além dessa aqui, a gente tem mais uma bobina, ó. Só que aqui tem um problema. Perceba que a bobina ela começa aqui, aí ela enrola, faz um tape central aqui no preto e continua enrolando. E aí finaliza aqui, certo? Nessa bobina, eu não sei se ela começa com o fio vermelho ou se ela começa com o fio amarelo. Então eu não vou marcar nada aqui ainda. Eu sei que, ou pode ser que esse daqui, o começo dela, seja com o fio vermelho, ou pode ser que seja com o fio amarelo, tá? E isso aqui que é o problema. Se eu pego o começo da bobina e jampeio com a outra bobina, mas com o final da bobina, se eu coloco em paralelo, eu vou gerar um curto. E aí que é o perigo. Aí que você pode se machucar. Então agora, como que a gente vai fazer isso aqui funcionar? Espera aí que nós vamos mudar uma coisa aqui. Aguenta aí. Então vamos lá, pessoal. Olha só, eu fiz esses dois desenhos aqui. São iguais a esse aqui, certo? Só que aqui eu coloquei umas voltagens. Olha só. Vamos baixar aqui, acho que ficou melhor. Ó. Então aqui eu tenho umas voltagens. Essas voltagens não é as voltagens que você vai ligar na energia. Tá vendo aqui, ó, 17 volts? Olha aqui, 93, 34, 93. Não é essa voltagem.
esse aqui são duas formas, dois tipos básicos de transformador, tá? Pode ter variação disso aqui também. Então, depois que você acha e liga, depois que você liga ele, você deixa ele um tempo funcionando para ver se ele vai esquentar demais, né? Para você saber se você ligou da forma correta. Então, vamos pensar aqui, ó, nesse aqui. Se eu fosse ligar isso aqui em 110, ou no caso, aqui onde eu moro, em Sorocaba, é fase, ó, é assim, ó, entre fase e neutro, eu tenho 127 volts. Entre fase e fase, eu tenho 220. Talvez na sua região as voltagens aqui pode ser que sejam diferentes, mas se for diferente, o princípio em si é o mesmo, tá? A ideia de como você encontrar as bobinas é a mesma. Então vamos lá. Vamos supor que eu quero ligar ele em 127. O que eu faço? Olha só. Essa bobina aqui, ela é para 110 volts e essa aqui é para mais 17. Então se eu juntar essa bobina com essa, eu tenho 127, né? 110 mais 17, 127. Então, se eu quero ligar ele em 127, eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar uma fase e um neutro. Eu tenho 127 volts, tá? Só que, e aí esse outro enrolamento? O que acontece? Esse enrolamento aqui, ele costuma ser um enrolamento mais grosso em relação a esse, tá? Então, para compensar esse enrolamento que ele é mais fino, a gente coloca essa bobina aqui em paralelo com essa. Então seria como se eu viesse aqui, ó, e pegasse, seria assim, ó, eu pegaria esse fio aqui, ligaria ele aqui em cima, aqui, ó. E esse outro fio aqui, eu ligaria ele aqui, ó. Tá? Então eu peguei esses dois fios e liguei aqui, ó, junto com essa. Basicamente seria como se eu colocasse uma atrás da outra, né? Ó. Seria como se eu fizesse isso aqui, ó. Só que, lógico, dentro do transformador não tem como você mover a bobina do lugar, certo? Então você vai fazer a ligação. Beleza. Porque aí, essa bobina que é fina, mas junto com essa, dá a mesma bitola dessa. Então, fica essas duas, né? Essa e essa em série. Essa aqui é só uma representação, tá? Isso aqui não esquece isso aqui. É só para entender que ela vai ser ligada em paralelo. As duas de 110 vão em paralelo, ligado com a de 17. Em série, né? Duas paralelo em série com a 17. Tá. 127. Beleza? Beleza. E se eu fosse ligar em 220? Se eu fosse ligar em 220, vamos aqui. Olha só, então 110, 17, 110. Ué, se eu fosse ligar em 220, eu ia fazer o quê? 110 mais 110, quanto dá? 220, né? Então, essa, ó, eu ligo nessa. Esse aqui eu não ligo em lugar nenhum. Esse aí fica inativo. E aí aqui, ó, fase, não, aqui fase, só fase, e aqui uma fase, e quanto vai? 220, né? 110 mais 110, 220. Fechou, né? E nesse caso aqui, a ideia é exatamente a mesma.
ideia é exatamente a mesma. Essa voltagem é da bobina, não é a voltagem de alimentação. 93 mais 34, quanto que dá? Mais 34 dá 127. Então, se eu quero ligar ela no 110, como é que eu faço? Mesma coisa, ó. Fase e neutro. 127. Ah, mas aqui o fio é mais grosso. Então eu preciso... Então eu vou pegar essa aqui. Ó. Aqui. E essa daqui. Ligo aqui. Certo? Mesmo esquema aqui. É como se eu estivesse colocando essa bobina aqui atrás, aqui, ó. Como se eu estivesse colocando ela aqui, ó. Tá? Na hora que eu faço essa ligação, perceba que o início da bobina com o início da bobina, o final da bobina com o final da bobina, porque essa ligação é em paralelo, tá? Então, essas duas em paralelo insere com essa, 127. Vamos lá, vamos ligar ela em 220 agora. Mesmo esquema, vamos lá, 93. Tá. Como que eu ligo agora em 220? A forma de pensar é a mesma coisa. 34, 93, vamos começar daqui para lá. 93 com mais 34, 127. 127 com mais 93, 220. Vai, você já fez na calculadora aí, né? Então beleza. Então como que eu coloco? Eu vou jampear essa daqui, ó. E vou vir aqui, ó. Fase, eu tenho 220 volts. Eu prefiro essa ligação aqui. Por que eu prefiro essa ligação? Porque olha só, aqui eu tenho essa bobina em série com essa só, certo? Então eu tenho essas duas bobinas aqui em série, a de 110 e a de 110. Só que aí essa daqui, ó, ela fica de fora. Só que e se essa bobina não for para 110, for para 93? E aí? Pode ser que ela não seja para 110, né? Pode ser que ela seja para 93. Aí quando eu tiro essa outra bobina de fora, eu crio uma impedância muito baixa aqui. Seria como se eu estivesse ligando 93 mais 93. Aí se você olhar, vamos lá fazer a conta, ó, 93 mais 93. Se eu ligar 93 mais 93, né? Se eu fizesse isso aqui, ó, vamos pensar que nesse caso aqui eu fiz isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? Aí eu não vou ligar essa daqui, eu vou ligar essa daqui de volta, ó. Vamos pensar que eu faço essa ligação, que é a ligação que tá aqui, certo? Ó, eu só não desenhei o enrolamento. Vou desenhar aqui para não ficar muito. Vamos lá. Então, imagine que eu tenho aqui, ó, 93, 34 e 93. Imagine que eu tenho essa ligação aqui, ó. Aí eu ponho aqui uma fase, aqui eu coloco outra fase e ligo no 220, certo? Só que 93 mais 93 dá 186. E aí eu tô ligando no 220. E aí o que eu vou fazer? Vou queimar. Então eu prefiro essa ligação, tá? Eu prefiro essa ligação, que é menos provável que eu vá queimar o transformador do que essa daqui.
certo? Se eu perceber que o transformador está com uma potência muito baixa, aí eu pego e posso fazer um teste ligando nessa configuração aqui. Então a gente vai montar essa configuração aqui, ó, por conta disso. Nessa configuração você coloca todas as bobinas uma em série da outra para dar o 220, certo? Então agora chega de riscar o papel e vamos colocar energia aqui no trem aqui para ver se ele pega fogo. Pera aí, aguenta aí. Pessoal, então olha só. Pra gente ligar no 127, com certeza eu pegando o laranja e o cinza, eu vou poder ligar no 127, independente da forma que eu porque olha só, que eu vou ligar, se eu vou ligar pensando nessa forma aqui ou nessa daqui, porque o que acontece? Olha só. Se eu colocar aqui, ó, o laranja, aqui o preto e aqui eu coloco o cinza, certo? O que eu tenho aqui? Eu pego o cinza e o laranja, né? Eu tenho 127. Aqui a mesma coisa, ó, se eu colocar, ó, o laranja, o preto e o cinza. Se eu pegar aqui, ó, o cinza e o laranja, eu tenho 127, ok? Então, vamos fazer a ligação. Então, o que eu vou isolar aqui? Eu vou isolar o vermelho, que eu não vou ligar ainda. Ah, mas o vermelho não é a bobina que você tem. É, só que para teste, como a gente não vai dar carga, né? Não vamos colocar uma amperagem pesada aqui na saída. Para a gente poder testar, a gente já pode testar dessa forma, para a gente comprovar que realmente é o que a gente estava pensando. Então vamos lá, colocar vamos isolar aqui, meio de qualquer jeitão aqui, só para não tomar um chocão aqui. Então a gente vai ligar o preto, vamos deixar ele de lado aqui. Então, a gente vai ligar o cinza e o laranja. Cinza e laranja, vamos lá. Sem medo de ser feliz. Não pode estar encostando um fio no outro, né? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, em alternada e vamos pegar aqui, ó, no preto. E aqui nós vamos colocar no... E olha só, a gente já tem aqui uma voltagem de 28. Quanto? 28. Olha só. Ó, desliguei. Tá. Liguei de novo. 28. Se aqui no azul tem 28, provavelmente a saída é mais fácil, né? Porque depois que você liga aqui, você vai medindo e vai achando as voltagens, né? Ó, como os fios são iguais, aqui também vai ser 28, quer ver? Olha lá. Então, pode-se dizer que o azul, né? O azul e o preto é 28 mais 28. Saída. Beleza. Ah, mas já tá funcionando. Onde que tá o perigo? Você falou que tinha perigo de fechar curto, que não sei o que. Agora que a gente vai ver isso. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pôr essas duas bobinas aqui em série. Em série não, em paralelo. Tá?
Então, preciso entender o seguinte. Para mim fazer esse tipo de ligação, cadê? Não tá aparecendo. Aqui de novo. Para mim fazer esse tipo de ligação, eu não posso inverter. Então, o início dessa bobina tem que coincidir com o início dessa bobina. Então, vamos marcar aqui uma bolinha, ó. É o início da bobina, tá? Então, essa bobina começa aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, vamos fazer diferente aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, aí vamos supor, o início dessa bobina tá aqui e o início dessa bobina tá aqui. A hora que eu ligo isso aqui, é curto, é um curto-circuito, vai explodir, tá? Quando eu vou ligar em série, isso aqui é paralelo, tá? Quando eu for ligar em série, vamos aqui, lá para baixo. Quando eu for fazer essa ligação aqui, aí, quando eu for fazer esse tipo de ligação, aí sim, o início da bobina e aqui, ó, o início da segunda bobina. Então, ó, o final dessa bobina liga no início dessa outra bobina. Dessa forma aqui, eu mantenho a voltagem, eu não somo a voltagem. Dessa forma aqui, eu vou somar a voltagem. Quer dizer, aqui eu mantenho a voltagem e somo a amperagem. Aqui eu mantenho a amperagem e somo a voltagem. Aí se eu pego e faço isso aqui, ó, faço isso aqui, ó, e aí eu pego aqui, ó, o início dessa bobina aqui, início dessa bobina aqui, e ligo aqui, aí isso aqui também é um curto, tá? Então eu não posso fazer isso. Tá. Bom, eu acho que você não deve estar acreditando, então a gente vai mostrar que isso acontece. Vamos fechar um curto aqui agora. Por que nós vamos fechar um curto aqui agora? Para que você não feche um aí e não se machuque, tá? Então, aqui é uma coisa, um curto controlado, vamos dizer assim. O que eu vou precisar fazer então, seguindo essa nossa linha de raciocínio aqui? Eu preciso ligar essa bobina junto com essa. Essa bobina é qual? Essa bobina é o vermelho e o preto, o vermelho e o amarelo. Eu preciso ligar o vermelho e o amarelo junto com o preto e o laranja. Então vamos dizer aqui que o laranja seja o início da bobina. E agora, quem aqui é o início? O amarelo ou vermelho? E agora? É daí que eu vou preparar um negócio aqui e a gente já volta. Aguenta aí. Olha só o que eu fiz aqui. Eu prendi junto com o laranja um fiozinho desses de telefone fininho, tá? Fica mais fácil aqui de eu mostrar para vocês. Então eu vou ligar aqui, pera aí. Então olha só. Eu já liguei o vermelho no preto. Eu não sei, essa bobina aqui, aqui tem os fios vermelho e preto, eu não sei qual que é o sentido dela, certo? Então o que eu vou fazer agora? Ó, eu vou pegar aqui e vou tirar um cabelinho só um, tá? E dá uma olhada aqui, ó, a fonte já tá funcionando, olha só, o voltímetro medindo ali, ó, lembra, ó, os 28 volts, 28.9, tá ali. Então, vamos lá, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou usar esse fiozinho aqui como se fosse um fusível.
Se o fiozinho que você está usando não for muito fino, você pega um outro fiozinho, o mais fino possível. E agora, a hora que eu encostar aqui nesse fiozinho laranja fino, é como se eu estivesse ligando aqui no fio laranja grosso, tá? Então eu estaria fazendo o quê? Eu estaria colocando essa bobina em série com essa outra aqui. Vamos lá ver. Agora a gente precisa achar a polaridade dela, né? Então, vamos ver a polaridade dela. E olha o que aconteceu. Nada. Tá? Ó. A voltagem lá também não se alterou. Olha lá. Conforme eu ligo aqui, ó. Ela não se altera. Então, sem querer querendo, né? Isso é uma roleta russa. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Sem querer querendo, eu liguei na posição certa. Então quer dizer que, então vamos lá, vamos desligar aqui. Então quer dizer que o amarelo, então vamos colocar aqui, ó, vamos colocar aqui amarelo e o vermelho, né? Então aqui a gente pode fazer assim, ó, bolinha aqui. Aqui uma outra bolinha. E aqui, ó, o amarelo, outra bolinha. Então quer dizer que eu posso ligar. Para mim ligar aqui é a mesma coisa, entendeu? Olha só. Aqui é o amarelo e aqui é o vermelho. Então eu ligo o amarelo lá em cima com o laranja. Certo? Então com isso a gente já conseguiu identificar. E outra coisa, perceba que a bolinha ela fica dentro da bobina aqui. Então essa bolinha é referente a essa bobina, não é referente a essa, tá? Referente a essa é essa daqui. Então entre o laranja e o preto, o início da bobina é o laranja. Entre o laranja e o cinza, o início da bobina é o preto, ok? E entre o laranja e o cinza, o início está aqui, certo? Então tem que entender isso também. Mas a gente vai fazer o seguinte: vamos agora inverter. Vamos ver esse curto, né? Vamos inverter isso aqui. Então eu vou pegar aqui, ó, o vermelho e vou ligar no preto. A cagada que vai dar. Olha aqui, mesmo esquema, olha o fiozinho lá que eu coloquei. Bem fininho. Ele é mais fino do que esse outro aqui, tá vendo? Ó? Olha só. Por quê? Porque ele tem que se partir muito rapidamente, o mais fino possível. Esse aqui já é grosso, tá? Olha só a diferença de um fiozinho pro outro. Isso aqui é um fiozinho de telefone e já é grosso. Com esse aqui vai dar um baque que, nossa senhora. Então, vamos ligar o bicho de novo. Deixa eu desembramar o fio aqui. Vamos lá.
tá desligado, né? Lá o multímetro tá marcando nada. Vamos ligar aqui de novo. Pera aí. Então, vamos lá. Aqui. Olha só. Já tá funcionando. E agora? O que será que vai acontecer? Deixa eu pôr mais para trás aqui. Só tem esse celular, né? Se eu detonar ele, eu não consigo gravar mais. Então vamos lá. Preparem-se. Tcharam! O que foi isso? Foi quando eu fiz esse tipo de ligação aqui, ó. Então, eu preciso ligar desta forma, não dessa, ok? Agora, você imagina se tivesse assim, ó, ligado aqui, ó. Se com esse fiozinho aqui já deu curto, né? Deu aquela faísca. Imagina se eu tento ligar desse jeito aqui. Ia derreter tomada. Se você tem um sistema aí com disjuntor, tudo bem calibradinho, provavelmente ia desarmar o disjuntor e, dependendo da situação, poderia queimar o transformador. Agora, se você não tem, sei lá o que poderia acontecer. Derreter a tomada, derreter a fiação, só Deus sabe. Então, cuidado, tá? Cuidado, não inverta a polaridade da bobina, ok? Então, aqui a gente já conseguiu identificar então que o amarelo, para a gente ligar no 127, o amarelo vai junto com o preto. Então vamos tirar esse trem daqui agora, que nós já fizemos o teste, né? Não precisa mais dele. Então, amarelo, laranja. Vamos lá. Amarelo, laranja. Vermelho e preto. Vermelho. Então, olha só, tá aqui. Agora eu coloquei num cabo aqui, né? Um pouco. Olha só. Então tá tranquilo aqui. Se fosse ligar um amplificador, alguma coisa aqui agora, já poderia ligar ele no 110 de boa, né? Aí. Tá? Então vocês entenderam que é muito importante manter a polaridade da bobina.
quando a gente liga ela, ó, quando a gente liga ela em paralelo, mantém-se as polaridades, e quando a gente liga ela em série, tá? Aqui é o jeito errado, aqui é o jeito certo, aqui é errado, aqui é certo, não, aqui é errado, aqui é certo, aqui é errado e aqui é o certo, tá? Detalhe, às vezes a fiação que você tem do seu motor, do seu transformador, não é a mesma cor dessa. Então, você entendendo a mecânica do que a gente fez aqui, você vai achar em qualquer transformador, tá? De 5 fios, beleza? E no 220, dá para ligar no 220 também? Dá também, vamos lá. Bom, pessoal, quem conseguiu chegar até aqui no vídeo, parabéns, hein? Você tá querendo ver mesmo como é que faz o negócio. Não é o único jeito, né? Não sou dono da verdade. Pra falar, ah, não, é só assim, é o jeito certo. Não, é o jeito que eu faço. Tô mostrando como eu faço, tá? Então, vai encerrar o vídeo aqui, né? Vamos encerrar por aqui, porque depois eu não consigo editar. Minha máquina é muito ruim. E quando começa a ficar um vídeo muito longo, aí ela começa a travar, não consigo editar. O pessoal até fala, né? Fala, não, vídeo no YouTube tem que ser 15 minutos. Por mim eu fazia 5, 6 horas aí, né? Também, tá? O importante é que você assista o vídeo quando você estiver precisando e consiga resolver o seu problema, né? Ou pelo menos encontrar uma luz ali, né? Tem uma forma uma outra forma, né, de fazer esse tipo de ligação com segurança, que é usando a luz em série, a lâmpada em série. Só que eu não tenho, não é difícil de fazer, mas sei lá, eu não tenho, né? Quem trabalha com isso com certeza já tem na bancada lá um esqueminha ligado lá, mas eu não tenho. Mas você seguindo esses passos, você vai, né? Você consegue com segurança. Pelo menos é do jeito que eu faço, tá? Então no próximo vídeo a gente vai ver a parte do secundário. Vamos fazer algumas medições e ver os enrolamentos e tudo mais. Beleza? Valeu então, falou e até mais.